bem-vindos ao canal QPC. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre se a gente deve ou não contar, ou melhor, formulando melhor, qual é o momento certo para a gente poder contar para os amigos, para os parentes, para toda a família, que a gente tem um problema, uma dificuldade para engravidar, uma dificuldade com a fertilidade. Eu tenho recebido algumas mensagens no Face de mulheres me perguntando o que eu acho, como é que foi comigo, se de cara, logo quando eu descobri que eu tenho SOP, se eu contei assim de imediato, e a minha opinião a respeito. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui de uma maneira geral, porque eu acredito que seja uma questão de todas as tentantes que tem essa dificuldade. Foi uma questão minha também, eu também tive esse impasse em um certo momento no meio dessa caminhada. Eu também fiquei assim, pensando se era certo ou não contar, e eu ficava em dúvida se eu tinha que contar logo, se eu não tinha, se era uma questão pessoal, se não era. Claro que eu respondi essas pessoas por inbox no Facebook, mas eu acho que assim como essas pessoas que me perguntaram, outras pessoas também devem estar passando por esse mesmo dilema, e eu vim contar um pouco da minha história. Eu descobri a SOP, como eu já falei no vídeo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Eu não me lembro agora o título do vídeo, mas é um vídeo que eu explico que eu tenho a SOP. Eu descobri a SOP em 2010, e eu, na época, pela falta de informação, eu fiquei meio sem saber assim, exatamente o que eu tinha. Então a minha primeira dificuldade foi entender a SOP. Claro que quando eu fui fazer o exame, quando eu descobri a SOP, minha mãe estava. Então ela já sabia. O que eu escondi das pessoas não era o fato da SOP, porque algumas pessoas sabiam, nem todo mundo, mas as pessoas pelo menos ao meu redor. Os amigos mais íntimos, a família, marido, sabiam que eu tinha a SOP. A questão que eu escondi é que eu queria, ou que eu já era tentante, e isso ninguém sabia. Então eu sempre coloquei para as pessoas que tá no tempo de Deus, agora eu não quero, tá sendo melhor assim, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, e eu não queria admitir. E eu não queria admitir pelo fato da frustração, né? Porque é muito ruim quando você quer uma coisa que não depende somente de você, né? Porque você gerar um filho, você engravidar, isso não depende de você. Não é uma coisa que você vai conquistar com dinheiro ou que você vai conquistar com esforço. Tem que estar em comum acordo com os planos de Deus para nossas vidas. E é muito complicada essa situação. Então eu não estava disposta a falar para todo mundo que eu queria sim, que no fundo era o que eu queria. E passou-se os tempos, passou anos, e eu resolvi contar. Porque você, quando pensa em ter um filho, isso já engloba muitas pessoas, né? O seu marido, a família do seu esposo, a sua família, o seu cotidiano, sua vida financeira, o seu meio social, tudo vai mudar em prol dessa criança que você tanto está esperando. Então eu precisava saber se ele queria, e para minha surpresa, de primeira ele não queria. Então, mais um motivo para eu ficar de boca fechada. Quando foi no final de 2013, em dezembro de 2013, ele resolveu conversar comigo assumindo que queria. Então em 2014 eu me senti forte para assumir para todo mundo que eu era tentante e que por conta da SOP eu não estava conseguindo engravidar, e eu estava fazendo tratamento para engravidar sim, porque era o meu grande sonho. Eu penso assim, algumas pessoas, tem que contar logo, tem não sei o quê. Eu acho que cada um tem o seu tempo. Então o que eu respondi para essas pessoas foi para respeitar o seu tempo. Porque a primeira pessoa que tem que saber dessa sua vontade, desse seu desejo, e a primeira pessoa que precisa te apoiar, e você precisa muito desse apoio,
é o seu esposo. Se ele não quiser, você vai ter que tentar conversar, tentar argumentar de alguma maneira. Porque se ele não quer e você quer, isso vai acabar gerando um conflito no seu casamento. Então, infelizmente, você vai ter que esperar o tempo dele querer para você também poder realizar esse sonho. Porque eu também não acho certo essas pessoas que, usam de métodos, usam de situações para forçar outra pessoa a também querer ter um filho. E eu acho que o casamento não é assim, né? Então ele é um fator conjunto, em dupla, e as duas partes precisam querer. E depois que você conquista esse apoio, que você tem esse apoio, que seu marido quer, está sonhando junto com você, aí quando vocês se sentirem à vontade de conversar com outras pessoas, de contar, de abrir para toda a família, você conta. Eu acho que não é uma regra. Mas é claro que muitas piadas a gente escuta: ah, você casou e não vai ter filho, ah, a idade está passando, a idade está avançando, você vai ter filho com quanto tempo, será que você não tem algum problema, você precisa ir no médico? Você vai ouvir muitas dessas coisas. Isso quando você não abre para as pessoas que você é tentante. E quando você abre para as pessoas que você é tentante, o olhar dessas pessoas para você muda. Então eles começam a te tratar como uma pessoa que ou eles falam coisas que eles não sabem, ou eles te alfinetam com esse assunto que é bastante doloroso. Então, quando você contar que você é tentante, você tem que estar com os seus ouvidos fechados para algumas palavras negativas que vão vir de pessoas que você menos esperava. Então, você tem que pensar no que você quer, você tem que pensar se você vai estar disposto a se expor dessa maneira e como que você vai se colocar quando essas pessoas falarem algumas coisas para vocês, como é que você vai responder? Você tem que pensar em tudo. Ah, mas aí você está pensando muito no que os outros estão pensando. Mas se você não pensa assim, você já poderia ter contado, não é verdade? Porque quando a gente pensa em contar para alguém, a gente está pensando no que eles vão falar. Foi por isso que eu fiquei pensando e levei tanto tempo. Se eu não me importasse com o que as pessoas fossem dizer, tanto da família, dos amigos, então eu não teria contado, eu poderia estar vivendo em segredo. Mas melhor do que mentir, quando as pessoas perguntam: ah, você quer ter filha? E você fala: não, não quero. Então, melhor do que você contar mentira, é melhor você assumir a verdade. Quando você assume a verdade, é aquilo, quando você bota o corpo na chuva para você se molhar, né? Então, quem fala quer ouvir. Então, quando você diz que você é tentante, que você tem alguma dificuldade, obviamente as pessoas vão retrucar com alguma mensagem, alguma palavra de carinho, ou então com um olhar crítico. Ah, você poderia ter visto isso há muito tempo. Você tem que... Tem pessoas que falam que você está sem comunhão com Deus e por isso não acontece. Ah, rapidinho, quando você tiver uma comunhão com Deus, rapidinho vai acontecer. E aí você entra nos questionamentos, mas tem pessoas que não têm comunhão nenhuma com Deus e conseguem engravidar. Eu acho que se você começar a embarcar nesses tipos de pensamento, a gente vai começar a ficar doido. E infelizmente, se você é tentante e você não contou, sem contar, você com certeza já deve ouvir alguma coisa pela sua idade, pelo seu casamento, que você precisa ter filho, você já recebe essa cobrança, quem dirá quando você for tentante. Então, tem que estar preparado. Você precisa estar preparado, você precisa ter certeza absoluta que é isso que você quer contar. Não é porque o seu marido quer que você conte, não é porque sua mãe quer que você conte, não é porque é obrigação sua perante a sociedade ou perante as pessoas, ou em respeito às pessoas, não. Porque quem tem essa dificuldade é você. Então, ninguém que descobre que tem alguma doença grave vai pegar um vídeo na internet e: ah, gente, hoje eu descobri que eu tenho algum problema. Não, a pessoa pensa, reflete, absorve aquela informação, pensa: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E conversa com as pessoas que estão sendo afetadas de alguma maneira por alguma determinada situação que você esteja passando, para depois você pensar em contar para as pessoas que você tem determinado problema ou alguma determinada dificuldade. Então, não se cobrem. Foi o que eu fiz.
Eu levei 4 anos para contar, não me arrependo. Eu acho que hoje eu tenho a cabeça mais madura para poder lutar e para poder responder a determinadas situações, a determinadas palavras. A maioria delas, no meu caso, tem vindo de pessoas que eu menos esperava. E a gente tem sempre que manter a cabeça no lugar, sabe? Eu ia falar bom humor, mas nem sempre a gente está naquele dia que você ouve aquela coisa e eu sou obrigada a ficar ouvindo isso e não vou responder. Não, mas a gente também não precisa magoar as pessoas. Acho que a gente tem que, a cada dia que passa, a realmente aprender e tentar melhorar de alguma forma para a gente chegar mais próximo do nosso objetivo. O que aparecer para você fazer, o que você puder fazer para reduzir esse tempo de espera, para você chegar no seu objetivo, no seu sonho, faça. Seja emagrecer, seja se alimentar melhor, seja fazer exercício, seja ir em busca de um médico bom, seja fazer algum exame, algum medicamento. Eu não sei quais são os métodos, o que você precisa fazer para você poder alcançar esse objetivo. A única coisa que eu posso falar para você se você já contou que é tentante, todo mundo sabe, você já assumiu, parabéns para você, porque você é uma pessoa muito corajosa. Eu sei o quanto é difícil assumir. Eu fiz isso ano passado e é muito difícil mesmo, porque não só a gente se cobra, mas as pessoas também cobram. E eu sei que uma hora ou outra as pessoas vão ficar sabendo. E conforme o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, não afeta tanto. E se você ainda não contou, espera o seu tempo, fique mais à vontade. Eu acho que a primeira pessoa que precisa saber que você é uma tentante é o seu marido, é o seu esposo, é o seu companheiro, seu namorado, seu noivo, enfim, seu rolo, eu não sei. Mas é a primeira pessoa que eu acho que você tem que se abrir. E quando você tem o apoio dessa pessoa, acho que tudo fica mais fácil. E se você não tem esse apoio, minha dica para você, meu conselho é que você respeite o tempo do seu companheiro e respeite o tempo dele se sentir à vontade para conversar com você sobre esse assunto, para essa ideia de ser pai se assentar na cabeça e a pessoa, não, realmente já está na hora, a gente já tem X de anos de relacionamento, não, eu quero que essa pessoa seja mãe dos meus filhos. Então você respeita esse tempo, não tenta ficar pressionando. Eu sei que é isso que a gente quer, né? Que a pessoa aceite logo, porque você não sabe quanto tempo vai levar, se vai levar 5 anos, 6 anos de tentante, e a pessoa não dá uma posição, mas não tenta se impor, mas de uma maneira delicada, e não de uma maneira agressiva, sabe? Como se fosse obrigação da pessoa, porque são duas cabeças diferentes. Então, se você não tem esse equilíbrio dentro da sua casa, com o seu companheiro, vai ficar difícil você buscar esse equilíbrio emocional, psicológico, quando você se expor que é tentante para as outras pessoas. Então, primeiro de tudo, dê um tempo para você mesmo. Se você tá com vontade de contar, se você acha que não tem nenhum problema, que chegou o momento certo, você vai lá e conta. Mas não faça disso uma obrigação, porque não é obrigação. É uma questão mesmo da gente se proteger. É isso que eu penso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um assunto bem complicado pra gente, porque é uma luta diária. Mas como eu recebi eu acho que foi umas 3 ou 5 mensagens, eu não lembro ao certo, de pessoas que não sabiam o que fazer e queriam saber o que eu fiz. E eu achei melhor fazer esse vídeo, embora eu tenha respondido todo mundo. E eu quero muito agradecer a vocês que estão aí me assistindo. Me sigam nas redes sociais, eu vou tentar colocar aqui no vídeo. Mas eu vou colocar aqui embaixo no box de informação também. Mas se eu conseguir, né, eu coloco aqui, tá bom? No vídeo pra vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!